aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. O caso de hoje é sobre Ed Kemper, o assassino de colegiais. A história a seguir contém descrições de crimes extremamente violentos e não é recomendado para pessoas sensíveis. É indicado para maiores de 18 anos. Edmund Emil Kemper III nasceu em 18 de dezembro de 1948 em Burbank, na Califórnia. Filho de Clarnell Stage e Edmund Emil Kemper II. Ed cresceu em uma família complicada e passava por abusos psicológicos diariamente. Sua mãe o menosprezava, humilhava, segregava e tecia comentários tóxicos sobre sua aparência e capacidade, fazendo com que ele acreditasse que não fosse bonito ou bom bastante para se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Seus pais tinham um casamento terrível e sua mãe o considerava parecido com seu pai, razão pela qual o odiava desde pequeno e descontava as frustrações da relação fracassada no filho. O fato de Ed ser considerado um gigante para sua idade agravou ainda mais o relacionamento problemático que ele tinha com a mãe, pois ela não confiava nele e tinha receio de que Ed molestasse sua irmã Susan. Por isso, quando Ed tinha apenas 10 anos de idade, ele foi retirado de seu quarto e obrigado a dormir no porão da casa. Não haviam janelas no porão. Sua mãe o trancava lá durante toda a noite. Era um lugar hostil, e o aquecedor geral da casa fazia uma assustadora e barulhenta companhia para Ed, que ficava aterrorizado com a situação. Gente, vou fazer só um parêntese aqui, que tem um cachorro latindo e infelizmente eu não tenho controle sobre isso e eu preciso gravar o podcast, então se por um acaso tivesse barulho ao fundo, me perdoem, mas realmente é algo que eu não consigo controlar. É evidente que essa situação contribuiu para que ele odiasse a própria mãe. A separação definitiva de seus pais fez com que Ed, que já era bastante tímido, se fechasse ainda mais. A rejeição da mãe e as humilhações constantes fizeram com que ele desenvolvesse um complexo de inferioridade. Seus pensamentos homicidas começaram a aflorar e a sua brincadeira favorita era simular que estava sendo executado por uma câmara de gás. Nessa mesma época, Ed passou a brincar de esquartejar e a decapitar as bonecas de sua irmã. Era um de seus passatempos favoritos. Depois de um tempo, a raiva que Ed nutria dentro de si fez com que ele evoluísse esses desejos de esquartejar e decapitar bonecas para matar e mutilar os gatos de estimação da família. Ele decapitou um dos gatos com um facão e enterrou o outro vivo. Dias depois, ele desenterrou o corpo do animalzinho e o dissecou. Clarnell sempre considerou Ed um monstro. Ele tinha 2,6 metros de altura, ainda adolescente. Então, sempre dizia para o filho que ele jamais conseguiria namorar ou se casar com uma mulher, e que todas as pessoas eram melhores do que ele. Essas afirmações se tornaram tão reais para Ed que certa vez ele contou para sua irmã que estava apaixonado por sua professora, mas que só conseguiria beijá-la se ela estivesse morta. Ed não tinha amigos na escola. Era um esquisitão, excluído e sozinho. Sua mãe nitidamente não gostava da presença do filho, e agora, sem o pai de Ed por perto, ela decidiu mandar o filho para morar com os avós paternos em North Ford, Califórnia, numa fazenda afastada no fim do mundo. Ed amava o seu pai, mas ele sempre foi um pai ausente. Então, não fez nada a respeito da mudança. Ele tinha 15 anos e odiou se mudar para uma fazenda no fim do mundo. Então seu avô lhe deu um rifle para que ele pudesse passar o tempo matando animais. Então essa passou a ser a atividade favorita de Ed: caçar animais, dissecá-los e colecionar os seus cadáveres. Sua avó era mandona, controladora e estressada, o que fazia com que Ed se lembrasse da mãe. Certo dia, Ed estava com seu rifle na mão, pronto para caçar animais. Mas antes que ele pudesse sair, a sua avó ordenou que ele não matasse passarinhos. Ele ficou enfurecido e atirou na cabeça de sua avó. Se aproximou do corpo e atirou mais uma vez, mas agora em suas costas.
Quando percebeu o que tinha feito, levou o corpo de sua avó para o quarto dela e esperou o seu avô chegar em casa. Assim que ele chegou, Ed atirou e o matou na hora. Deixou seu corpo lá mesmo, perto do carro, com as compras do mercado que tinha acabado de fazer. Ed ficou perdido por um tempo e ligou para sua mãe. Ela o orientou, dizendo que o melhor a se fazer era ligar para a polícia. Ed assim o fez e ficou ali, aguardando a polícia chegar. Quando questionado do porquê teria matado seus avós, Ed afirmou que matou a avó para saber como era atirar em alguém e que matou seu avô por piedade, para que ele não visse a esposa morta e sofresse um tipo de infarto. Que é bizarro, né? Pelo amor de Deus. Após os assassinatos de seus avós, Ed foi internado no Hospital Psiquiátrico de Atascadeiro. Eu tenho certeza que não é assim que pronuncia, mas enfim, né? Ele foi diagnosticado como um esquizofrênico paranoico. Esse era o melhor momento de sua vida até então. Atascadeiro não era como uma prisão. Era um lugar para reabilitar pessoas e tratar de seus problemas. Ed rapidamente se enturmou e passou a trabalhar auxiliando no laboratório de psicologia do hospital. Ele passava o dia entrevistando assassinos e estupradores, que contavam seus crimes detalhadamente, para que Ed pudesse arquivar em seus registros. Ed se sentia excitado a cada nova história e passou a fantasiar estupros violentos e assassinatos todos os dias. Ali ninguém julgava esses pensamentos como insanos. Era algo normal. E quanto mais tempo Ed passava ouvindo as histórias medonhas de seus novos amigos, mais alimentava suas fantasias sexuais, que passaram a ser um novo objetivo a ser alcançado. Ele permaneceu no hospital psiquiátrico por cerca de 5 anos. E em 1969, aos 21 anos, ele foi liberado e colocado sob a custódia de sua mãe. Clarnell então decidiu que eles se mudariam para Santa Cruz, na Califórnia, e começou um novo emprego na Universidade da Califórnia. Ed sonhava em ser um oficial da lei, e mesmo sendo considerado extremamente inteligente com um QI de 145, não conseguiu ser aceito para o cargo por conta de suas condições físicas. Ed media 2,6 metros de altura e pesava 136 quilos. Estranhamente, isso era um motivo para não ser aceito na polícia. Mais uma vez ele se viu rejeitado, e essa rejeição o impossibilitou de ter o emprego de seus sonhos. Frustrado, o novo lazer de Ed passou a ser frequentar o bar Judy Room, um bar famoso por ser um point de policiais nos dias de folga. Ele amava passar horas conversando sobre armas, crimes e investigações com os policiais, que o adoravam e o apelidaram carinhosamente de Big Ed. Ed decidiu comprar um carro parecido com o da polícia, pois manter a amizade com os policiais, frequentar o bar de policiais e ter o carro parecido com o da polícia o aproximava do sonho de ser um deles. Além disso, ele colocou um adesivo de passe livre da Universidade da Califórnia em seu carro. O adesivo era da sua mãe, e somente pessoas que trabalhavam na universidade poderiam ter esse adesivo. Com seu novo carro, Ed decidiu que daria caronas para estudantes que ficavam perto da estrada, mas somente mulheres bonitas, segundo o Ed. Ele fez isso por algum tempo, até se sentir confortável o suficiente para colocar em prática todas as suas fantasias sombrias e sexuais que desenvolveu ao longo de sua vida. Ele equipou seu carro com alguns itens que considerava serem úteis nos crimes que estava prestes a cometer. Ele ajeitou a porta do passageiro de modo que não pudesse ser possível abri-la por dentro. Armazenou sacos plásticos, facas e cobertores no porta-malas. E deixou uma arma debaixo do banco para usá-la quando chegasse a hora. Eu vou avisar vocês que as descrições dos crimes que Ed cometeu são bem complicadas. Ele sempre foi muito cruel com as vítimas, como ele tinha uma aversão enorme por mulheres por conta do ódio que ele nutriu pela mãe a vida inteira. Ele sempre foi muito cruel. Então, se você é sensível a esse tipo de assunto, não tá num dia bom, não tá muito bem hoje, não ouça a partir daqui. Priorize a sua saúde mental. Ed tinha o dom de deixar as pessoas confortáveis. Tinha fala mansa, era educado e não apresentava nenhuma suspeita. No dia 7 de maio de 1972, ele se sentiu finalmente pronto para tornar a sua vida mais interessante.
Tem muitas aspas nesse mais interessante, pelo amor de Deus. Perto do campus, haviam 2 garotas pedindo carona na estrada. Eram as estudantes do Colégio Estadual de Fresno, Mary Ann e Anita Lucchesi. Elas pretendiam passar os feriados em Berkeley. Então elas entraram no carro. Mas Ed decidiu utilizar um caminho diferente. Era uma estrada deserta. Quando elas perceberam, Ed pegou sua arma e ordenou que elas ficassem quietas. Anita começou a chorar. Então Ed parou o carro e a prendeu no porta-malas. Depois, colocou Mary Ann de bruços no banco de trás do carro e a sufocou com um saco plástico na cabeça. Para ter certeza de que sua terceira vítima estava morta, ele decidiu estrangulá-la. Mary Ann lutou pela sua vida. Então, Ed a esfaqueou diversas vezes até que ela parasse de se mexer. Por fim, ele cortou a sua garganta. Em seguida, Ed esfaqueou Anita, a matando rapidamente. Levou os corpos para sua casa e os dissecou. Ed matou todas as suas curiosidades e tirou foto de todo o processo. Colocou os restos mortais das vítimas em sacos plásticos e os enterrou. Mas antes, Ed aproveitou para colocar algumas de suas fantasias sexuais mais repugnantes em prática, e com as cabeças que foram decapitadas, praticou necrofilia. Ele fez sexo oral e se masturbou com o pescoço de uma delas. Na noite do dia 14 de setembro de 1972, Ed ofereceu carona para uma garota que estava sozinha em um ponto de ônibus. Como ela estava cansada de esperar e atrasada para sua aula, decidiu aceitar a carona. Era Aiko Ko. Depois de entrar no carro, ela viu a arma de Ed e entrou em pânico. Ela tentou sair do carro, mas a porta não abria. Ed saiu da estrada principal e dirigiu em direção às montanhas. Parou o carro e tentou sufocar a garota. Depois de matá-la, a estuprou. Seu corpo ainda estava quente. Ed a estrangulou mais uma vez, a colocou em seu porta-malas e foi para um bar. Ele tomou algumas cervejas e seguiu para sua casa. Praticou necrofilia com o corpo de Aiko, ele a dissecou e a esquartejou. Ed sempre se livrava das cabeças das vítimas e de seus corpos em lugares diferentes. Em 8 de janeiro de 1973, Ed comprou uma arma calibre 22, que usou em sua próxima vítima, Cindy Shaw. Levou-a para as colinas de Watsonville e a matou com um tiro na cabeça. Ele levou o corpo para sua casa e ele fez exatamente as mesmas coisas que havia feito com as outras vítimas. Era como um ritual. Ed também extraiu a bala do crânio de Cindy para que não pudessem ser identificadas, nem a arma e nem a bala. Em 5 de fevereiro de 1973, Ed e sua mãe tiveram uma de suas piores brigas. Ele só conseguia pensar em como gostaria de estrangular a própria mãe para que ela parasse de falar. Mas Ed ainda não tinha coragem. Então ele decidiu sair de casa em busca de mais vítimas para descontar a raiva que sentia da mãe. E Ed encontrou 2 novas vítimas, Rosalind Thorpe e Alice Liu. Ele atirou na cabeça de Rosalind, que morreu na hora, e depois atirou várias vezes em Alice, que estava no banco de trás de seu carro. Ele parou o carro em um beco sem saída e colocou os corpos das meninas no porta-malas. Na manhã seguinte, ele fez sexo com o corpo sem rosto de Alice e depois extraiu as balas de seu corpo e da cabeça de Rosalind. Desovou partes dos corpos das duas longe de Santa Cruz. Um dos dias mais importantes da vida de Ed estava chegando, a consulta com o seu psiquiatra. Como ele trabalhou por anos escrevendo relatórios psicológicos no hospital em que passou 5 anos da sua vida, sendo reabilitado, sabia exatamente o que deveria dizer para que os profissionais o considerassem curado. Nesse dia, Ed estava com os restos mortais de algumas vítimas em seu porta-malas. E, ironicamente, ele se sentia animado em testar suas habilidades de enganar as pessoas, agindo de forma natural, enquanto escondia crimes e desejos tão doentios. Mesmo depois de assassinar 8 pessoas, Ed não se sentia completamente satisfeito. A aversão por mulheres continuava e ele só conseguia fantasiar o quanto seria bom matar mais uma vez. Nesse dia, ele decidiu que finalmente
mataria a mulher que mais odiava na terra, a sua mãe. Era a noite da véspera de Páscoa. Ed se levantou do sofá, pegou um martelo e subiu as escadas de sua casa. Ele foi até o quarto de sua mãe e a golpeou com tanta força que a decapitou na hora. Estuprou o corpo sem cabeça da própria mãe, a molestou de diversas formas, mas ainda podia escutar a sua mãe gritando. Foram uma vida de gritos, humilhações e segregação. Ed precisava se livrar das vozes em sua cabeça, e então a dilacerou, arrancou as cordas vocais de sua mãe e jogou no triturador da pia da cozinha. Depois colocou a cabeça de Clarnell sob a lareira e atirou dardos em seu rosto por horas. Finalmente se sentia satisfeito. Começou a pensar em como se livraria dos restos mortais da mãe e em como não levantaria suspeitas de que ele havia cometido tais crimes e com tamanha crueldade. Ele resolveu então convidar a melhor amiga de Clarnell para que pudesse matá-la e assim parecer que não foi algo pessoal. E assim o fez. Ed ligou para Sarah e a convidou para um jantar surpresa que faria para sua mãe. Preparou a mesa para 2 pessoas e assim que Sarah passou pela porta, Ed a golpeou na cabeça. Ela caiu no chão e foi estrangulada por ele até a morte. Ele a levou para o seu quarto e foi dormir no quarto de sua mãe. Na manhã seguinte, era domingo de Páscoa, e Ed resolveu deixar os corpos ali mesmo, de qualquer jeito, e fugiu para o leste. Nos arredores de Pueblo, Colorado, Ed estava exausto e, de certa forma, decepcionado por ninguém desconfiar dele. Ele parou o carro em um posto de gasolina e ligou para o Departamento de Polícia de Santa Cruz. Ele fez a ligação através de um telefone público e confessou ter matado a própria mãe. Os amigos policiais de Ed não acreditaram na história dele e pediram para que o querido Big Ed não atrapalhasse nas investigações, pois eles estavam trabalhando para descobrir quem realmente havia matado a sua mãe. Ed precisou ligar algumas vezes e decidiu dar detalhes que somente o verdadeiro autor dos crimes conseguiria minuciar com tanta precisão. Ele também confessou todos os outros crimes que havia cometido. Depois que ele detalhou os crimes, a polícia acreditou em sua história. Eles atravessaram 3 estados para chegar no local em que Ed se encontrava e ele foi preso. No caminho para a delegacia, Ed vomitou ao ver uma mulher bonita. Esse era o tamanho da aversão que ele cultivava por mulheres. Ele só conseguia se relacionar com mulheres se elas estivessem mortas. Ele não buscava uma troca. Ele buscava dominação, o controle e manipulação. Ele queria vingança. Vingança de sua mãe que o maltratou a vida inteira. Ele se sentia inútil, fracassado e era abusado psicologicamente desde sempre. Então ele precisava se sentir no controle alguma vez na vida. Anos mais tarde, Mark e John Douglas relataram em seu livro que o único momento em que Ed se emocionava durante as várias visitas e conversas que eles tiveram no Centro Médico Estadual da Califórnia, em São Francisco, Sacramento, onde Ed cumpriu pena por um tempo, era quando ele falava de sua infância e de todos os abusos que ele sofreu da mãe. No julgamento, o Ed confessou que guardava o cabelo das vítimas, dentes, pele e tirava fotos como troféus. Ele ainda admitiu que praticou canibalismo com alguma delas e que a sua parte preferida do corpo é a coxa, que gostava de cozinhar a caçarola com macarrão. E disse que comer as suas vítimas fazia com que se tornassem parte dele. Em certo momento do tribunal, ele foi questionado sobre o tipo de punição que ele merecia. E ele respondeu morte por tortura. Nessa época, a Califórnia não admitia mais a pena de morte, então ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Apesar de todos os crimes repugnantes de Ed Kemper, ele foi essencial para auxiliar o FBI em sua pioneira pesquisa empírica da Unidade de Ciência Comportamental, para ajudar na elaboração de perfis criminais de assassinos em série. Atualmente, ele tem 72 anos de idade e cumpre pena na prisão de segurança máxima de Folsom, Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é considerado um preso modelo, com um coração de ouro, e costuma utilizar o seu tempo livre traduzindo livros para Braille e gravando audiobooks.
Eu usei algumas fontes para escrever esse texto, então eu vou falar para vocês de forma resumida, mas todas as informações dos livros, a ficha técnica e os links de compra estão lá no post do The Crime Brasil, então é só vocês entrarem lá no blog para acessar, inclusive o podcast também que eu usei, né, como fonte de pesquisa. O primeiro livro que eu utilizei foi Mindhunter, o primeiro caçador de serial killer, da editora Intrínseca. O segundo, Arquivo Serial Killer Louco ou Cruel, da Ilana Kazoy, editora Dark Side Books. O terceiro livro, Anatomia do Mal, o dossiê definitivo sobre assassinos em série, da Dark Side Books também. E o podcast Modus Operandi tem o link também lá no blog, então qualquer coisa é só acessar. Tem outras coisas lá também para vocês se aprofundarem sobre a história, né, do Ed Kemper. Tem a série Mindhunter da Netflix, tem outros filmes que foram produzidos a partir da história de Ed Kemper, eu deixei o nome de todos os filmes lá também. Então é só vocês acessarem thecrimebrasil.com.br. Eu vou deixar o link do The Crime na descrição desse episódio. Sigam o The Crime no Instagram, The Crime Brasil. E me sigam no Instagram também, Tainá Bavaresco. E até o próximo episódio.